Amados e queridos irmãos, o Senhor lhe trouxe aqui esta noite para dizer que Ele está cuidando da sua vida. Glória a Deus. E porque Ele está cuidando de você, aí Ele também está te dizendo: fique tranquilo. Aleluia. Não ande aflito, não ande afligido por coisa alguma, porque Ele está cuidando de você. Aleluia. Aí Ele veio, te chamou esta noite para te dizer isso, para que você saia daqui hoje Aleluia. e saia daqui totalmente diferente da forma que você entrou, que você experimente a mão de Deus na sua vida. Vamos abrir o texto bíblico. Abra a palavra de Deus. São dois textos que eu quero ler. Você vai abrir primeiro em Marcos, capítulo 6, e nós vamos ler o versículo 48 do livro de Marcos. Capítulo 6 de Marcos, versículo 48. Me esqueci inclusive de avisar os irmãos que estão aniversariando, que hoje, no final do culto, vai ter a sua comemoração também. É o alimento espiritual e depois o alimento material. Vai ter um bolo e um refrigerante. Por favor, não saia, para que a gente possa se confraternizar. Comprou o bolo com o Cláudio. Muito bem, mas a irmã Heloísa já providenciou, meu querido. Por isso que aqui é um corpo. O corpo tem vários membros e o Senhor une esse corpo. Foi. Amados, 6:48 de Marcos, diz a palavra do Senhor, queridos, o seguinte: vendo-os, isso quem está vendo é Jesus, viu, amado? Vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, os discípulos, andando por sobre o mar, e queria passar à frente deles. Agora você vai para Mateus, volte, e vá para Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, para a gente complementar a leitura, que é inclusive a mesma, é o mesmo acontecimento. Mateus 14, a partir do versículo 28. Vou repetir o versículo lá em Marcos. Vendo-os fatigados a remar, porque o vento era contrário, por volta da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando por sobre o mar, e queria passar adiante. E agora, a partir do 28 de 14 de Mateus, diz a palavra: respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, não duvide que eu estou no controle da tua vida. Glória a Jesus. Entendeu, irmãos? Não duvide que Deus está cuidando de você. Não duvide que Ele está te amparando.
homem de pequena fé, não por que duvidaste? Mesmo você duvidando, mas eu estou segurando na sua mão. Glória a Deus. E entrando ambos no barco, versículo 32, o vento cessou. Se o vento cessou, a onda acalmou. A chuva parou. Porque Ele está cuidando da tua vida. Aleluia. Meu amado, eu fico triste quando eu encontro um crente que está vivendo uma vida derrotada. Eu fico triste quando eu encontro um crente que está vivendo uma vida melancólica, acabada, arrasada, uma vida sem sentido. Isso me traz uma tristeza no coração, porque o crente só pode estar vivendo assim por um único motivo: ele não está olhando para Jesus. Quando eu olho para Jesus, eu não vivo assim. Os discípulos estavam naquele momento dificílimo. Lembre-se, você não é um privilegiado, só você tem problemas. Não, irmão, eu sou privilegiado porque só eu tenho problemas. Todos nós o temos. Aqueles discípulos estavam com um. Como, irmãos, eu serei um crente cheio de alegria, de paz, de convicções, quando eu estou olhando para Jesus? Jesus quer que olhemos para Ele. O que é interessante, que Pedro, quando diz: Jesus, és tu? Deixa eu ir ter contigo. O que protegia Pedro naquele momento era o barco. Mas ele não pelo menos ali naquele momento, não teve medo de deixar o barco para ir para junto de Jesus. Querido, quem te protege, quem guarda a tua vida é o Senhor. Não vai confiar nos barcos da vida, confia só no Senhor Jesus. Porque barco nenhum consegue te sustentar. Está vulnerável e passivo às turbulências da vida. Mas Jesus não. Quem pode afogar Jesus, né, irmão? Afundá-lo. E o que é necessário, querido, para ter uma vida de crente amadurecida, uma vida de crente que ande verdadeiramente alegre? Só é necessário uma única coisa, amados: está olhando para Jesus. Jesus é tão significativo o olhar, que foi uma das doutrinas, uma das disciplinas dadas por Jesus, quando Ele disse: cuidado para onde você está olhando, porque a entrada da vida são os olhos. Se você olhar para onde deve olhar, para o lugar certo, todo o teu corpo terá luz. Mas se você olhar para os lugares errados, para as coisas erradas, todo o teu corpo estará em trevas. As trevas é o condicionamento da tristeza, da falta de paz, da agonia, da dor, da desesperança. Mas a luz, que é Jesus, é a certeza sempre da vitória, meu amado. É a certeza sempre de andar alegre. E depende do quê? Depende do teu olhar. É coisa tão simples, né, irmãos? Mas às vezes escorregamos, às vezes vacilamos, às vezes pecamos, às vezes caímos, só por causa de uma única coisa: não estamos olhando para Jesus. Queridos, Jesus lá em Hebreus, Ele nos falou sobre o olhar. Ele disse: olhai para mim, que sou o autor e consumador da tua fé. Ele está dizendo que olhe para mim. Jesus, sobre o olhar, ele disse: olha, no mundo
mundo tereis aflições. Já disse, não é um privilégio teu nem meu. Todos nós o temos. Agora, Deus nunca deixa com que algo venha sobre nossas vidas que sejam superiores do que a nossa força. Ele sempre só nos dá de acordo com aquilo que podemos suportar. E ele falando sobre o olhar, ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. O que ele está dizendo? Olhe para mim, porque eu sou aquele que te dou a vitória em todos os momentos. Olhar para Jesus, queridos. Quando eu olho para Jesus, Jesus, quando vê os discípulos fatigados, remando naquele mar bravio da Galileia, por volta, já disse, para que os irmãos sempre aprendam, a quarta vigília da noite, por volta das 3 horas da manhã. Imagine, irmãos, 3 horas da manhã, madrugada, a chuva, o vento, as ondas, impelindo o barco. O sofrimento daqueles discípulos, daqueles homens, daquelas pessoas, não podendo absolutamente fazer nada, estavam à mercê daquela situação horripilante, daquela dificuldade tremenda. Mas Jesus está vendo a tua vida, irmãos. Jesus, ele chega naquele momento de forma maravilhosíssima. Ele chega andando sobre as águas. Quando Jesus chega desta forma, queridos, ele quer que eu contemple, que eu olhe quem ele é. Quando eu olho para Jesus, eu vou conseguir enxergar quem ele é. Naquele momento, o Senhor, queridos, estando andando sobre as águas, eu citei aqui 5 pontos importantes que eu preciso olhar para Jesus na minha vida. Que quando eu não estou olhando para Ele, eu não consigo contemplar isto que Ele fez. O primeiro, quando Jesus está andando sobre as águas, eu já disse até numa pregação anterior, Jesus podia ter vindo de outra forma, mas Ele veio andando sobre as águas. Ele não podia do monte que estava lá orando, ter mandado o mar se acalmar? Podia, mas ele não o fez, porque ele está trabalhando na tua vida, irmão. Ele está agindo na tua vida. Desde os cânticos, eu estava sentado ali, o Senhor falando nos cânticos, no momento de reflexão, de palavra, o Senhor falando, eu estou cuidando de você. Ele chegou andando sobre as águas, para eu olhar para Ele, olhar que Ele é soberano. Olhar, soberania, irmãos, implica necessariamente em controle. Quando Ele chega andando sobre as águas, Ele chega dizendo aos seus discípulos, eu estou no controle de todas as coisas. Aquela situação que eles estavam vivendo era Jesus dizer para eles, vocês estão passando por isso, mas eu estou no controle. Ele chega andando para dizer isso, sou soberano, nada acontece sem a minha permissão e eu estou controlando este acontecimento. Segundo lugar, irmãos, o Senhor, eu preciso enxergar o quanto Ele está nesse controle, para que em momento algum eu possa entender que alguma coisa acontece sem que haja o controle dele, irmãos. Porque no dia, querido, só para você ter ideia, pode pegar aqui para ela, para você ter ideia do controle absoluto de Deus, falando cientificamente, a Terra, irmãos, ela gira em torno dela mesma e em torno do Sol. Se ela, por acaso, inclinar 1 grau, um simples grau, basicamente a metade do planeta
entra em destruição. Deus está no controle da vida, de tudo. Ele quer que eu olhe para Ele. E veja isso nele. Segundo, Ele quer que eu olhe. Olhar para Jesus é olhar para o seu amor. Jesus te ama, meu querido. Você sabia disso? Você precisa olhar e entender, Ele me ama. Amor implica numa coisa importante. E Jesus quer que eu olhe para Ele, olhando, vendo e enxergando o seu amor. E amor implica em cuidado. Porque Ele nos ama, logo Ele cuida de nós. A palavra, queridos, revela, na primeira leitura que fizemos, que Jesus, vendo-os como fatigados, vendo-os ali cansados, vendo-os exaustos, em meio ao sofrimento, o seu amor fez com que Ele viesse ao socorro dos discípulos. Amor. Quando eu olho para Jesus, eu enxergo o amor dele, logo eu sei que Ele cuida de mim. Porque amor verdadeiro é amor que inspira cuidado, irmãos. Não existe amar apenas de palavras, mas as atitudes não correspondem. Amor verdadeiro é aquele que cuida, que ampara, que está perto, que estende as mãos para ajudar. Jesus vendo-os e disse: eu vou lá ajudar os meus servos, porque eles não podem, mas eu posso todas as coisas. Bendito é o nome de Jesus. Olha para Jesus e você enxerga o amor. Olha para Jesus e você enxerga a soberania dele. Terceiro, olha para Jesus e você vai enxergar que Ele é poderoso para fazer coisas maravilhosas. Olhar para Jesus é enxergar o poder que Ele possui. Quando Pedro disse: Jesus, és tu? A Jesus: sou eu, estou aqui, deixa eu ir ter contigo. Aí neste momento acontece o poder de Deus na vida de Pedro, irmãos. Querido, Deus estando na tua vida, o poder dele está na tua vida também. O poder para te ajudar, o poder para te segurar, o poder para onde você for, Ele andar contigo. Pedro disse: Senhor, deixa eu ir ter contigo. Aí o poder de Deus agora vai estar na vida de Pedro. E ele desce do barco e começa a andar sobre as águas. Andar sobre as águas, irmãos, humanamente, os irmãos sabem disso. Cientificamente não existe. Mas o Senhor é aquele que é poderoso para fazer coisas grandiosas. O poder dele operando na tua vida. Quando eu olho para Jesus, eu enxergo o seu poder, meu amado. Eu enxergo a sua grandeza, este poder que ele possui. Perceba que tudo depende eu estar olhando para ele. Se eu não olho para Jesus, eu não vou poder ver essas coisas. Quarto, irmãos, quando eu olho para Jesus, tem muita gente que faz de Jesus carrasco. Carrasco. Leva as crianças lá para dentro, por favor, viu? Tem salinha lá dentro. Vamos aproveitar a sala, que o último domingo que vem é o último culto aqui, viu, irmãos? Mas a obra não vai parar. Glória a Deus. Estou tão alegre, irmão. Como diz o Matuto, estou tão satisfeito. O que eu faço hoje você não entende, já foi lido aqui, mas entenderás amanhã. Quarto, irmãos, quando eu olho para Jesus, eu enxergo que Ele também é misericordioso. Aleluia. Louvado seja o Pedro começou a andar sobre as águas.
Aí veja o que é deixar de olhar para Jesus. Ele começou a olhar para as dificuldades, começou a olhar para os ventos, começou a olhar para as circunstâncias. Quando você começa a olhar para o teu problema, para a tua dificuldade, o resultado é tristeza. O resultado é desânimo. O resultado é dormir à base de remédio. O resultado é estar sofrendo. O resultado é os piores possíveis. Pedro começou a olhar e a Bíblia diz que ele começou a afundar. E você começa a afundar. Afundar está nesse quadro que eu acabei de dizer. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo a misericórdia dele. Na queda, na fraqueza, ele é o meu socorro. Querido, o crente mesmo caído, você mesma caída, estende as mãos que o Senhor quer segurar nas tuas mãos. Pede socorro a Ele. Pedro, naquele momento da sua fraqueza, ele disse: Jesus, me ajude. E Jesus fez o que, irmãos? Estendeu as mãos e levou essa embora para cá, meu servo. Quando eu olho para Jesus, mesmo em meio às minhas debilidades e deficiências, irmãos, o ser humano tem deficiências. Mas a pior deficiência é que nem um comercial que tinha da casa Lux Ótica. O pior cego é aquele que não quer enxergar. E é verdade. A pior deficiência é quando eu não quero ajuda. Aí eu fico mais deficiente ainda. Mas eu, na minha deficiência, peço a ajuda daquele que pode me ajudar. E ele vai me levantar. Agora, se eu ficar em meio, afundado em meio aos problemas, às circunstâncias, nos lamentos, nas dores, apenas se lamentando e não pedir o socorro do Senhor, não vai acontecer nada. Ele disse: clamas a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Oh, aleluia. Tudo para quê, irmãos? Para que eu veja que Ele é Deus na minha vida. Aleluia. Pedro disse: Jesus, eu não posso. Eu caí, mas Tu és o meu socorro. Aleluia. Me ajude, por favor. Aí Jesus chega, que sonda o coração, levanta ele. Olhar para Jesus é contemplar, irmãos, a sua misericórdia. E sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Tudo isso por causa de mim. Ele diz, o Senhor: as minhas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Novas são a cada dia. Porque eu preciso delas. Você precisa delas. Por isso, está difícil. A caminhada está ficando meio truncada. Jesus quer te ajudar. Jesus quer estender a mão para te ajudar. Ele quer te dar, renovar forças. Então, não vai aceitar os argumentos diabólicos, malignos. Dizer: ele esqueceu de ti, não quer, tu estás já assim mesmo. Não. Jesus morreu por você. Pagou um alto preço para te ajudar. Para estender as mãos para você. Olhar para Jesus é contemplar a sua misericórdia, irmãos. Ele veio andando sobre as águas para que eu enxergasse isto nele. E por fim, quinto, olhar para Jesus é entender que Ele tem toda a autoridade. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele faz, irmãos. A Bíblia diz que quando ele pega na mão de Pedro, conduz Pedro até o barco, o mar, o vento cessa. Quando Jesus chegou no barco, a autoridade do Senhor, ter autoridade é ter a capacidade de resolver todo o problema. Só Jesus tem autoridade para resolver o que você está passando. Só Jesus tem autoridade
para mandar o vento ficar quieto, o mar se acalmar e a tempestade parar. Ele tem autoridade para resolver. Ninguém possui esta autoridade. Só Ele é que a possui. É por isso que Ele diz: operando eu, ninguém pode impedir. É por isso que Ele diz: eu tenho as chaves em minhas mãos. A porta que eu abro, ninguém pode fechar. E a porta que eu fecho, ninguém pode abrir. Só quem pode, só quem podia resolver essa terrível complicação na vida dos discípulos era aquele que tinha autoridade, Jesus. E Ele veio para resolver. Só quem pode resolver o que você está passando é um, irmão: Jesus, que tem autoridade. Queridos, quando eu olho para Jesus, eu vou estar sob ou condicionado a algumas coisas importantes. Quando eu estou olhando para Jesus, a minha vida, ela, em meio às lutas, olhar para Jesus é contemplar o que eu acabei de dizer: soberania, amor, poder, misericórdia e autoridade. Se eu estou contemplando tudo isto porque estou olhando para Ele, logo, irmãos, sabe como vai ser minha vida? Eu vou te citar algumas questões que acontecem na vida de quem está olhando para Jesus. Quando você está olhando para Jesus, contemplando tudo isto, em tudo que você está passando, você sabe que o Senhor está permitindo aquilo acontecer para um fim proveitoso na sua vida. Aquele acontecimento com os discípulos não era por acaso. Havia um porquê. Deus não faz nada sem um porquê. Quando eu olho para Jesus, eu entendo: Ele está deixando porque Ele tem algo especial para fazer, meu amado irmão. Queridos, quando eu olho para Jesus, a minha vida, ela, como resultado, ela vai ter a capacidade de não ser conduzido pelos problemas, mas olhar para Jesus, você vai ter a condição de superar os teus problemas. Pedro, em meio à tempestade, ele andou sobre as águas. Olhar para Jesus é ter a condição, porque eu estou contemplando soberania, misericórdia, amor, poder, autoridade, é ter condições de, em todo e qualquer problema, superar, andar por cima dos problemas, estar sabendo que vai vencer em meio aos problemas. Quando eu estou assim, sob este influência de estar olhando para Jesus, eu não consigo, irmãos, ficar triste, lamentando, não consigo ficar chorando, porque eu estou olhando para Ele, eu estou olhando para o Senhor. Quando eu olho, estou também sob a influência, irmãos, de que nas minhas dificuldades, repito, sejam elas quais forem, Ele me sustenta em meio às minhas dificuldades. Agora, olhando para Ele, se passarem pelas águas, eu vou te sustentar, diz o Senhor, porque elas não vão te afogar. Se passares pelo fogo, eu também te sustento, ele não vai te queimar. Em meio às minhas dificuldades, Ele está me sustentando. Ele está me amparando. E por fim, irmãos, contemplo soberania, poder, amor, misericórdia, autoridade. Olhar para Jesus, está sob a influência de entender que no tempo certo,
Ele vai chegar para resolver o problema que está acontecendo na minha vida. Aleluia. Tudo tem solução, meu amado. Tudo. Desde que você olhe para Jesus. Aleluia. Jesus não vai deixar isto acontecer por muito tempo. Ele vai chegar um momento de dizer, chegou a hora. E com a autoridade que ele possui, dar a solução que você não tem como dar. Aleluia. Mas ele pode. Glória a Deus. Olhar para Jesus e estar entendendo isso. Vai chegar o meu momento. Ele vai fazer. Por isso, querido, olha para Jesus. Ele te chamou aqui nesta noite para falar isto para você. Aleluia. Glória. Para te ensinar isto. Deixa teu barco. Não pensa que teu barco é o teu porto seguro. Se Jesus está dizendo, venha, vai. Aleluia. Deixa e anda olhando para Jesus. Oh, aleluia. Contempla o Senhor. Olha para Ele na tua vida. E a alegria vai voltar para o teu coração. A paz vai voltar para o teu coração. Aquela convicção de que a tua bênção vai chegar, vai voltar para o teu coração. Aleluia. Agora você precisa estar olhando para Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor, obrigado por tudo. Somos tão pequenos, às vezes falhos. Caímos, mas Tu és o nosso Deus. Obrigado porque, Senhor, Tu cuida de nós. Falastes ao meu coração, dizendo, meu filho, eu estou sustentando sua vida. Falaste ao coração do teu servo, da tua serva, que chegou aqui triste, mas sairá daqui alegre. Aleluia. Chegou daqui meia que decepcionada, mas sairá daqui renovada, dizendo, o Senhor é comigo. Aleluia. Oh Jesus, obrigado pelo teu amor na cruz, que o maior exemplo e justificativa de amor foi dado na cruz. O preço que foi pago por mim. Jesus, eu te engrandeço, a tua igreja te engrandece, porque tu és o que és. Aleluia. Tu és aquele que abre portas aonde não tem portas, Aleluia. sustenta, ampara, e tu queres que nós olhemos para ti, Jesus. Aleluia. Olhar para ti é contemplar que tu estás no controle de todas as coisas. Aleluia. É contemplar o teu poder que está operando maravilhosamente. É contemplar, Senhor, que na queda Tu tens perdão para nos dar. Tu és aquele que nos perdoa. Olhar para Ti, Senhor, e enxergar Glória, que glória. Tu vais resolver as causas mais impossíveis, porque Tu tens autoridade. Ei, Jesus. Obrigado por esta noite. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Glória a Jesus. A igreja continua orando.